Hoje, como sempre, vamos falar algo muito importante. Que será de hoje? São tantas coisas importantes, né? Mas hoje é super, hiper, mega importante. É a palavra de Deus. E o que será que a própria palavra de Deus diz dela mesma? Porque nós vamos referenciar, como sempre, os versículos da palavra de Deus. Então, vejamos, comecemos. O que é a palavra de Deus? Lá em Provérbios 35 diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, a palavra é pura, é o escudo. Escudo é para quê? Para proteção. E agora tem uma condição: confiar nela. Olha só, e o Salmo 119, 105, olha o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu gosto muito de pensar que, por menor ou maior que seja a pessoa, não vai diferir tanto o passo dela. O menor e o maior passo não deve dar o dobro. Então, é, lâmpada para os passos. Então, é o quê? Para os pés, né? Os pés andam. E é de quê? De pé por pé. Ninguém vai daqui para o rio numa passada só, seja o menor dos homens ou o maior. Todos têm muitas passadas. Então, é pé por pé, é lâmpada para os pés, é o que? Orientação. Você dá um passo, vira à direita, segue em frente, dobra à esquerda, e assim vai. É luz para os meus passos. Então, eu acho esse versículo fantástico, porque não mostra tudo de uma vez. Você caminha passo por passo. Sempre há o primeiro passo. Sem o primeiro passo, você não chegará a lugar nenhum. E muitas vezes a gente não quer dar o primeiro passo, né? Porque está parecendo tão bobo, tão pequeno. Mas toda iniciativa começa com o primeiro passo. Vamos ver em Lucas 8:11, que também está escrito: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. O contexto aqui é a palavra do semeador. Então, Jesus, quando começou a explicar, a semente é uma só. Vai diferir é o solo. Se o solo tá, ele é, aliás, foi lançado à beira do caminho, se é de pedra, se é de espinho, se é boa terra. Mas a palavra é uma só, é a semente, é a palavra de Deus. Também em João 17, 17 está escrito: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você que quer procurar a verdade, que tem dentro de você esse questionamento: o que será a palavra? Aí tá, a palavra está dizendo é a verdade. Também em Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui Paulo está nos falando da armadura de Deus. A armadura é proteção, cuida da cabeça, cuida do peito, né? Cuida dos lombos, é aonde está a reprodução, aonde está, né, o elo da vida, cuida dos pés, aonde você vai pisar. E aqui todos esses elementos que eu disse são elementos de defesa, mas há um que é de ataque, é a espada. E a espada é o quê? A palavra de Deus. Então, essa palavra falada, ela não é sem pouca força, ela tem muita força. E vamos continuando. Olha só, em Timóteo 4:9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Sabe? Até hoje é o livro mais questionado. Todo mundo fala: a palavra, ela foi escrita muito antiga, ela não serve para hoje, ela é isso, ela é aquilo.
mas ela é digna de toda aceitação. E a própria prática prova disso. Olha, no mundo são tantas as nações, tantos povos, tantas culturas. E como que essa palavra perdura até o dia de hoje? Em todas as nações do mundo, a palavra está lá. Então, há um poder nesta palavra. Agora, Hebreus 4:12 vai dar definição passo por passo, olha só, muitos detalhes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, não é uma palavra morta que foi escrita há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, porque tem o Antigo Testamento, antes ainda. Ela é viva e é eficaz. Eficaz o quê? Produz efeito. Ela opera aquilo que ela diz que opera. Ela é o que? Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Por quê? Porque a palavra, ela nos confronta. Então, ela tem 2 gumes, é como se fosse 2 lâminas afiadas dos 2 lados, né? Então, ela vai cortando, vai descendo para o nosso interior. Se nós tivermos, assim, nos deixar trabalhar pela palavra. Então, ela é mais penetrante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Como assim alma e espírito? Olha, isso é uma revelação tremenda. Esse mistério ficou oculto durante séculos. Muitos acham que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é. A alma é a sede das nossas emoções, nossa vontade e nossa mente. É isso, é o nosso ser. Mas o espírito é a parte de Deus em nós. É o sopro de vida da criação. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, o espírito que Deus nos criou, que era o sopro de vida, é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela divide a alma e o espírito, porque as emoções, vontade e mente, muitas vezes é tão maleável, né? Nós de manhã estamos de um humor, de tarde estamos de outro. Os sentimentos não é assim, é importante, foi Deus que criou, mas não é aquela Brastemp para nos dirigir. Então é a palavra que nos deve dirigir como lâmpada para os nossos pés. Ela é apta, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. Então, por quê? A gente sabe aonde o sangue é formado. É no interior do osso. E dentro do osso, como é que um osso junta com outro para nos formar? A junta. E a medula é o quê? É o tutano, é aquilo que vai dentro. Então, assim, é a essência. E ela separa. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, ela vai fundo. Se nós, formos sinceros e nos deixar trabalhar, ela vai produzir toda a verdade em nós, porque ela vai discernir os pensamentos e intenções do coração. Não tem como enganar Deus, sabe? Você planejar e falar assim, não, vou até aqui desse jeito e tal, vou fazer de conta. Não tem. Ela é mais penetrante do que tudo. E agora, e ela? Ela dura quanto? Quanto é que ela acaba? Como é que é isso? Ela foi só escrita para aquele tempo lá, o tempo de Jesus, o tempo do Antigo Testamento, de Davi, Salomão? Vamos ver o que a palavra diz dela mesma. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então não acabou. Ela não precisa de revisão, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, ela subsiste eternamente. Olha o que Marcos 13:31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha, isso é tremendo. É tremendo. E olha,
E 1 de Pedro 1,25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que é o evangelho? É a boa nova. A palavra da boa nova, a que chegou até nós, ela permanece para sempre. Então, é algo assim extraordinário. E para que ela serve? Vamos pegar o que a própria Bíblia declara. Romanos 15,4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Gente, vocês sabem que uma pessoa sem esperança, olha, é muito triste. Se a pessoa estiver doente e não tiver esperança, ela vai morrer muito mais rápido. Então, a esperança é o que nos move, né? A fé e a esperança. Mas a esperança, então, ela é para o nosso ensino. E pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança no dia de amanhã. Vamos continuar, não vamos parar. Foi difícil esse ano? Sim, foi difícil, mas nós prosseguiremos. Olha, Tiago 1,21 diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha que coisa estranha, primeira vez que eu vi isso, que eu fui ensinada pelo Kennedy Hagin, qual é a diferença de alma e espírito, e que a gente aceita Jesus, sim, a sua vida eterna começa ali naquele momento, mas você pode perder a sua alma aqui. Se você ficar, digamos assim, não mudar, não transformar a sua emoção, a sua vontade, a sua mente, você pode ter a vida eterna, ter a salvação, mas vai ter uma vida muito ruim aqui, muito chata, muito assim, não vai valer a pena a vida aqui, porque nós estamos aqui, Deus nos colocou esse tempo, então ele não é inútil. Não é para a gente ficar só querendo ir lá para o céu. A gente pode ansiar, como Paulo ansiou, mas ele falou, mas por causa da palavra, por causa de vocês, eu vou ficando aqui nesse corpo. Então, a salvação das almas é o quê? É a nossa vida, uma vida boa que vale a pena aqui, cuidando da nossa emoção, dos nossos pensamentos, da nossa mente, né? A sede das emoções, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, porque a gente pensa e depois age. Então, é tremendo, né? Ela serve para a nossa própria vida. E olha, nós fomos gerados como? Vivemos como? E essa palavra habita onde? Olha, um versículo para cada uma dessas respostas. Fomos gerados como? Veja lá, 1 de Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, essa é a palavra, né? Nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E nós vivemos. De que a gente vive? Olha só, Jesus falou lá, está em Lucas 4,4 e diz assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pão serve para quê? Para nos alimentar, para manter a nossa vida que uma vez foi gerada. Se a gente parar de comer, a gente morre. Uns duram mais, outros menos, mas se nunca mais comermos, vamos morrer. Nós precisamos do alimento. E Jesus está dizendo o quê? Que a palavra de Deus é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, nós somos gerados dessa semente incorruptível, viva, que permanece para sempre. Vivemos pela palavra
E ela habita onde? Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, habite em vós. Então, a palavra de Deus habite em vós, em o quê? Então, a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de se deixar ser ensinado, admoestado. Temos os momentos que vamos o quê? Salmodiar, nos alegrar, cantar hinos, cânticos espirituais, né? Cantando com ações de graça em vosso coração, quer dizer, com gratidão. Aqui tem vários elementos. Se a gente fosse é, assim detalhar este versículo, a gente podia ficar o tempo todo, mas aqui o foco é o quê? Habita onde? Em mim. E ouvir a palavra é importante, né? Porque diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é muito importante e precisamos ouvir. Mas é suficiente? Olha, gente, é assim, a gente começa, mas não tem fim nesse processo de conhecer o Senhor, de caminhar com Ele, de estar com Ele. Olha só o que Lucas 8:21 diz. Mas, respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Isso é Jesus falando no, na passagem, né, onde falando, sua mãe está lá fora. Aí ele falou, quem? Respondeu ele, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, é importante ouvir? Claro que é, porque senão você não vai saber o que vai executar. Mas não é só ouvir, é ouvir e executar. O mesmo Lucas, no capítulo 11:28, diz assim, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Para executar, você tem que guardar. Porque senão você não sabe, se você ouve e logo esquece, como é que você vai saber que vai ter que fazer? De que jeito? Eu já esqueci. Então, ouvir, guardar, executar. É o caminho da palavra produzir em você, né? O que ela disse que produz, que ela é viva e eficaz. Ela é pura, é luz para o nosso caminho, ela é a semente de Deus, é a verdade. E aqui, aí vem uma coisa assim, um pouco ousada, né? Eu mesmo, aqui, quando vocês ouvem, né, essa palavra, eu escrevo palavra de Deus. Ou que ousadia é essa? Como que a gente pode dizer que isso que nós estamos falando é palavra de Deus? Olha, é pela apropriação da própria palavra. Olha o que está lá em Tessalonicenses 2:13, que diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Então, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que revela. Então, esse Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele vem fazer morada no seu coração. E por essa inspiração, a gente consegue compreender e entender e viver essa palavra. Então, ela está escrito aqui, segundo é na verdade, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E nós somos ousados para dizer isso, mas confiando não em nós, não no nosso poder, não na nossa compreensão, mas na compreensão de Deus. Porque está escrito, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, essa palavra de Deus não é para a gente ficar ensoberbecido, porque não vem de nós, é Deus que mostra, é Deus que revela, mas está escrito, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. E João também, quando recebeu a revelação do Apocalipse, está lá no capítulo 1, verso 2, diz assim, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele ousou dizer que eu estou testificando da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, né, é uma ousadia, mas é
necessário que sejamos ousados. Mesmo tentando ser ousados, o medo faz parte da nossa vida. A gente vai conviver com medo, não vai apenas nos deixar paralisar por ele. E interessante agora, eu queria fazer o fechamento para dizer que essa palavra, como Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e ele é a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então eu separei aqui 2 versículos que fala desde antes, muito antes, lá quando o povo estava saindo do Egito, ficaram 40 anos peregrinando. Então lá, o que Josué disse sobre essa palavra? Inspirado pelo Espírito Santo. Então essa palavra é antes, durante e depois, ela é para sempre, perdura eternamente. Voltemos lá, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem até receita de sucesso, gente. Se você seguir isso aí, olha, eu vou te falar uma coisa que tem gente que pode achar até assim um absurdo, mas se você seguir o que está na palavra, mesmo que você não acredite em Jesus, você alcançará êxito em muitas coisas. Não conseguirá a vida eterna, mas êxito aqui na terra você vai conseguir. Por quê? Porque você vai cumprir o que está falando. Porque então farás prosperar o teu caminho se você meditar nela de manhã, de tarde e de noite. E existem pessoas que não creem em Jesus, mas se dão bem, creem na palavra, mas não creem que ele é a palavra, né? Então existe essa diferença. Mas Apocalipse 22, último capítulo, versos 6 e 7. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a última palavra do livro é o quê? Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, gente, o que eu queria dizer é a importância e o valor da palavra, a importância de ouvir e praticar. E ela é viva e ela dura para sempre. Então, em nome de Jesus, que a palavra abunde profundamente em nós, em nome de Jesus, e que esta seja uma semana, a semana, a última semana do ano, que ela possa, falar, a gente se deixar ser tocada pela palavra de Deus. Tenhamos toda uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.